Amém? Vamos para a palavra, né? Hoje nós vamos falar sobre o Dia dos Pais, né? O tema é o Dia dos Pais. Eu parabenizo todos os papais que aqui estão, né? Deus abençoe vocês grandemente. Glória a Deus pela vida de vocês, pelo pai de excelência que vocês são. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir em Provérbios 14, 26. Provérbios 14, 26. Aleluias. Amém? No temor do Senhor, a firme confiança, e Ele será um refúgio para seus filhos. Oremos. Senhor, te agradecemos, papai. Te agradecemos, papai, por esse culto, Senhor, por este momento, o momento da palavra, Senhor. O momento onde vamos receber de Ti, Senhor, ó Pai, sabedoria e direção, Senhor, ó Pai, aonde vamos, Senhor, nos alimentar o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, através da palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela palavra que foi lida, Senhor, ó Pai, que ela penetre, Senhor, ó Pai, no nosso coração, que ela penetre, Senhor, na nossa mente, Senhor, ó Pai. Ó Senhor, ó Pai, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor já tem falado conosco, Senhor, ó Pai, no dia de hoje, desde o início do culto, Senhor, ó Pai. Mas peço a Ti, Senhor, tira da nossa mente, Senhor, tira, Senhor, do nosso sentimento, todos os nossos problemas, todas as nossas aflições, Senhor, para que possamos nos concentrar em Ti, para que possamos, Senhor, ó Pai, nos atentar, Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, no dia de hoje, Senhor. Tapa os nossos ouvidos, Senhor, ó Pai, para as distrações, ó Pai, que possa acontecer, Senhor. E nos concentre em Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, o nosso coração, a nossa mente, Senhor, ó Pai. A Ti, Senhor, ó Pai. Liga, Senhor, direto no trono, Senhor, ó Pai, para que possamos compreender e entender a Tua palavra, que é boa, perfeita e agradável a nós, Senhor. Obrigada, papai. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Amados, a palavra fala que no temor do Senhor, a firme confiança. E Ele será um refúgio para os seus filhos. O temor no Senhor, quando nós temos temor no Senhor, Ele nos traz firme confiança. Porque, amados, quando nós tememos ao Senhor, nós começamos a nos parecer mais com o Senhor. Nós começamos a ficar mais parecido com aquele que nós tememos, com aquele que nós confiamos. Nós paramos de olhar para as coisas do mundo, pelas coisas seculares, e começamos a olhar para o Senhor. O homem que teme ao Senhor, né? Nós estamos falando aqui do Dia dos Pais. Amados, o homem que teme ao Senhor, o pai que teme ao Senhor, ele constrói a tua casa na rocha. Ele firma a tua casa na rocha. A esposa, os filhos são firmados na rocha. Por quê? Porque a confiança dele está no Senhor. E tem uma pastora que eu acompanho que ela fala assim: a minha maior alegria na minha vida, na minha casa, é saber que o meu marido me ama. Mas além de mim, ele ama muito mais ao Senhor. Ele é louco, ele é apaixonado, ele ama Deus. E isso me traz uma alegria. Porque eu sei que ele pode falar não para mim, mas ele fala sim para o meu Deus.
E o não para mim está certo. E o sim para Deus é o melhor que Ele pode me oferecer. E é sobre isso. Quando o homem ele teme ao Senhor, quando o homem ele confia no Senhor, quando o homem segue a direção do Senhor, ele edifica a casa. Os filhos, a esposa, a casa é edificada. Porque o amor dele é tão grande para o Senhor que ele consegue, né? A confiança que ele tem no Senhor, ele consegue administrar o lar com a esposa, com os filhos. E é lindo, né? E a palavra do Senhor aqui em Provérbios fala, né? Que o temor do Senhor é firme confiança. Há uma confiança certa, é uma confiança correta. E Ele será o refúgio para os seus filhos. Por quê? Amados, por mais que os filhos procurem mãe o tempo todo, é mãe, pai, onde está mãe? Mais ou menos assim, né? Mas o pai é observado o tempo todo. O pai é admirado o tempo todo. A mãe ela é solicitada, mas o pai ele é observado. Cada passo do pai, cada caminhar do pai, cada atitude do pai é observado pelo seu filho. É observado. E amados, é de uma forma tremenda, porque assim, você pode perguntar para qualquer filho que foi criado, lógico, com o seu pai, com a sua mãe, e começar a conversar algumas coisas com ele, lógico, ele vai falar sobre a mãe, mas vai colocar muito mais o pai. Não, meu pai é assim, meu pai, ele faz desse jeito. Não, meu pai é dessa maneira. Às vezes não tem tanto contato, mas ele está olhando o pai. O pai vai lá e ensina, ele aprende rápido. A mãe fala 1000 vezes, o filho ainda está lá, tentando. Vocês já perceberam isso? Quem já percebeu isso? O pai parece que pegou ali, colocou do lado, rapidinho a criança aprende. A mãe às vezes precisa malhar, mas é por quê? Porque a mãe ela vai também com sentimento, né? A mãe ela vai ali, aí o filho não entendeu, aí depois eu explico, eu não vou bagunçar a sua cabeça. O pai já ele é mais ali, certeiro, o pai ele vai ali com mais autoridade, ensinando, né? Então assim, os seus passos, papai, talvez você não repare, mas está sendo observado pelos seus filhos. E eles vão ser exemplo para os seus filhos. Pode ser que você não perceba hoje, pode ser que até agora você não percebeu, mas está sendo observado. E é os passos que eles vão seguir. É os passos que eles vão seguir. E amados, por mais que essa palavra seja dirigida aos pais hoje, serve a mim e serve a você, né? Que não é pai, que é mãe, que ainda não foi pai, que ainda vai casar. Por quê? Porque nós somos responsáveis pela próxima geração. Nós somos responsáveis em levar a essência de Cristo à nossa próxima geração. Então nós precisamos aprender sobre, né, a paternidade, nós precisamos aprender sobre direcionamento e aprender que em todos nós somos exemplos. Em cada passo que nós damos, somos exemplos para essa geração que está iniciando agora e para aquela geração que virá. Então essa palavra, estou falando direcionada aos pais, mas é para todos nós. Quando eu estava preparando essa palavra, hoje de manhã, o Senhor falou muito ao meu coração. Muito ao meu coração. E eu acredito que vai falar muito ao coração, já está falando muito ao coração de cada um de vocês. Então fiquem atentos no que o Senhor tem para você esta noite. Amém? Nós, né, pais principalmente,
você tem um legado a deixar para essa próxima geração, aos seus filhos, aos seus netos, né? E assim em diante, bisnetos, tataranetos. Qual é esse legado? Cristo. O amor a Cristo. O temor a Cristo. Porque, amados, eu não sei se vocês, estão vendo hoje em dia, a essência cristã está saindo dos lares. A essência de Cristo está sendo retirada dos lares. E eu não estou falando dos lares do mundo, eu estou falando dos lares cristãos. A essência de Cristo está sendo retirada dos lares. Por conta de um aparelho celular, por conta de redes sociais, por conta de... tudo bem ele ali participar de uma coisinha, participar de outra, não tem problema. Está se perdendo essências. Está se perdendo essências. E isto é muito complicado. E nós precisamos manter a essência cristã no nosso lar. A essência de Cristo no nosso lar. Nós somos responsáveis pela nossa geração. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos, pelos nossos netos. A responsabilidade está sobre nós. Está se perdendo por quê? Porque a geração anterior e até mesmo essa geração tem deixado de lado. Tem deixado a decisão para quando os filhos crescerem. E não é isso que a palavra nos fala. Não é isso que a palavra nos ensina. Nós somos responsáveis por manter o temor do Senhor nos nossos lares. Nós somos responsáveis. E o temor do Senhor não é somente ouvir a palavra, não é somente escutar a voz de Deus, mas sim obedecê-la e executá-la. Estar em obediência à palavra do Senhor. E em Gênesis 22, tem uma passagem bem conhecida que fala de Abraão. Todos conhecem que Deus pede seu filho Isaque como holocausto. E é o momento que Deus pede a Abraão, seu filho, como holocausto. Abraão não questiona a Deus. Abraão, ele não pergunta para Deus o porquê. Ele simplesmente confia e obedece. Nós precisamos, como pais, confiar e obedecer e não questionar ao Senhor. Porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós estamos num tempo, amadas, que nós queremos entender para fazer. Nós queremos compreender para obedecer. Se eu não compreender, eu não vou obedecer ao Senhor. E não é sobre isso. O Senhor, quando Ele pede a Abraão, seu filho Isaque, como holocausto, Ele não queria o filho, Ele queria a obediência de Abraão. O Senhor, quando Ele pede algo para mim e pede algo a você, Ele não quer algo que Ele está pedindo, porque Ele pode ter a qualquer momento que Ele está pedindo a mim e você. Ele quer a nossa obediência, Ele quer a nossa disposição a Ele. E amados, o temor faz parte disso, em obedecer, em confiar e não questionar. Nós precisamos parar de sermos questionadores do Senhor e ser obedientes do Senhor. E independente se entendemos ou se compreendemos ou não, nós precisamos ir, nós precisamos avançar naquilo que o Senhor está pedindo a nós, sem questioná-lo.
Imagina Abraão indo, e o seu filho Isaque fala: pai, peraí, a lenha está aqui, está tudo, cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Abraão, Deus proverá, porque Ele é o Deus provedor. Então, talvez na mente de Abraão ainda estava: o cordeiro vai ser você, meu filho. Né? Porque esse foi o entender de Abraão. Abraão começa a preparar, mas o Senhor providencia o cordeiro. E aí ali, Abraão senta junto com Isaque, faz um churrasco gostoso. Um momento de pai e filho. E com isso, né, Abraão se torna, né, pai de muitas nações, por conta da obediência. Por conta da obediência, o Senhor pede a nós, principalmente, Pai, obediência, confiança, porque Ele é o Deus da provisão. Ele é o Deus da provisão. O Pai é o provedor da casa, sim. Mas você, quando segue o Deus da provisão, você fica tranquilo, porque Ele vai prover. Ele vai prover no seu lar, Ele vai prover nas suas necessidades, Ele vai prover na tua casa. Mas você precisa dar o passo de obediência. Você precisa ter atitude como pai, em obediência ao Senhor. Isso eu não estou falando você que tem o filho pequenininho, eu estou falando você que já é pai de 3, 15, 20, 30, 40 anos. Não importa a idade do seu filho, não importa se você já é avô. Você vai continuar no mesmo posicionamento de provedor. Você vai continuar sendo o espelho do teu filho. Porque aquilo que você mostrar para o teu filho, que existe um Deus provedor, no qual ele pode confiar, ele vai levar para o seu neto, ele vai levar para o seu bisneto, tataraneto. Porque a maneira que você terá atitude é a maneira que seu filho vai se espelhar em ter futuramente. Então, não importa, meu filho já está crescido. Ele continua te vendo como espelho. Ele continua olhando você como uma pessoa que ele pode se espelhar. Ele continua olhando você como um homem de caráter, como um homem de exemplo a ser seguido. E quando, né, nós vemos a palavra do Senhor, né, eu comecei com Abraão, e aí a gente vê que assim, o homem que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, que confia no Senhor, que atenta ao Senhor em obediência, ele firma os seus pés na rocha. Ele é firmado na rocha. E aí nós podemos lembrar, né, de Mateus 6,33, que aquele que busca o Senhor em primeiro lugar, né, buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, as demais coisas são acrescentadas. Então aquele que coloca a tua casa nas mãos do Senhor, buscando o Senhor em primeiro lugar, colocando sua esposa, seu filho, seu neto, seu bisneto, seu genro, sua nora, diante do Senhor, busca, entrega ao Senhor, as demais coisas vão ser acrescentadas. Ele vai te acrescentar sabedoria, entendimento, conhecimento. Ele vai colocando na tua vida, ele vai colocando, né, você vai adquirindo cada vez mais conhecimento de levar a tua família nos caminhos do Senhor, de encaminhar a tua família nos caminhos do Senhor. Hoje, se eu perguntar para vocês sobre hoje,
Vocês têm mais conhecimento de quando vocês começaram a seguir o Cristo? Hoje vocês têm mais entendimento? Ou não? Tem mais, né? Por quê? Porque Ele vai acrescentando. Quanto mais você busca, mais Ele te acrescenta. Mais Ele te dá estratégia, mais Ele te dá sabedoria. Talvez uma situação difícil que você passou essa semana, se você passasse há um tempo atrás, você não ia conseguir lidar. Mas essa semana, você venceu, você conseguiu. Por quê? Porque o Senhor te deu uma nova estratégia. Ele te deu experiências para você viver e hoje você consegue viver. E é dessa forma que o Senhor trabalha. E é nessa confiança que nós temos que seguir. Papai, é nessa confiança que você segue para instruir a tua casa, a tua família. E é nessa confiança que você coloca e constrói a tua casa. Eu não estou falando, amados, de uma casa de paredes de concreto. Eu estou falando de casa família, de estrutura espiritual, de uma estrutura familiar. E quando a gente vê em Mateus 7, 24, que fala, sobre estar firme, a casa firmada na rocha. Que todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Quando você, pai, é temente ao Senhor, confia no Senhor, entrega a tua família ao Senhor, você firma a tua casa na rocha. A tua estrutura, o teu lar está firmado na rocha. E quando veio o verso 25, falei, desceu a chuva e correram os rios, as águas sopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. Pode levantar problemas, pode levantar situações, pode levantar circunstâncias. Se você edificou a tua casa na rocha, não será abalada. Por quê? Porque o Senhor está contigo, o Senhor está te dando estratégia, está te fortificando o teu lar. Vai vir vendaval? Vai. Por quê? Qual a maior estratégia do inimigo para acabar com uma nação, para acabar com uma igreja? É a família. Ele vai mandar ventos. Ele vai mandar temporais para acabar com o teu lar. Mas se você edificou o seu lar na rocha, ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então, amados, assim como a palavra, fala sobre o temor, teme ao Senhor. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Busque ao Senhor de todo o teu coração em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Não aflige o seu coração, não deixe o seu coração aflito por qualquer situação. Papai, você é o cabeça da sua família. Você é a cobertura espiritual da tua família. Vocês precisam estar firmados no Senhor. Não dá para vacilar. Não dá para vacilar. Lembra que eu falei? Estão te observando? Sua esposa te observa, seu filho te observa. Você é observado, se você tem netos, seus netos te observam. Seu sobrinho, sua família te observa. Não dá para vacilar. Porque se você vacilar, infelizmente, amados, infelizmente,
lá na frente vai ter dedo apontado para você, mas você fez isso. Não é assim? Mas você também errou. Não é assim? Nós temos que estar atentos, porque é o que eu falei, vocês são exemplo. É difícil. Quando a gente fala que é mais difícil para o homem do que para a mulher, tem gente que fala, não é tão assim, a mulher tem que ser submissa, a mulher é disjuntora, ela é companheira, ela está junto, ela é apoiadora. Ah, mas vem tudo sobre o homem. É o homem. Deus levantou vocês como cabeça. Vocês são cabeça do lar. Vocês são a estrutura, vocês são o teto, a proteção do lar. E eu vi e copiei de um site, porque eu achei muito interessante, acrescentei algumas coisas. Posicionamentos que os pais precisam ter diariamente em seus lares, em sua casa, para edificar a cada dia mais o seu lar na rocha, para firmar cada vez mais o seu lar na rocha. Primeiro, pais, orem continuamente pela sua família, principalmente pelos seus filhos. Jó 1:5, fala que sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias, seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus. E no coração, e amaldiçoaram Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Orem pelos seus filhos, peçam perdão por eles. Se coloque em posição da tua família. Vocês têm uma autoridade gigantesca sobre o lar de vocês, sobre o filho de vocês, sobre a esposa de vocês. É autoridade. Orem por eles, consagrem eles, peçam perdão pelos atos deles, peçam perdão pelas atitudes deles. Fala, Senhor, eu não estive com meu filho 24 horas, eu não sei o que ele pensou, como ele agiu, mas se ele pecou contra ti, perdoa, Senhor. Peça perdão, se coloque com posicionamento a favor dos seus filhos. Isso serve para vocês, mãe. Isso serve para todos nós. Você talvez que não tenha na sua família o cônjuge, pai, mãe, filhos, que estejam na presença do Senhor. Você, autoridade espiritual, faça isso. Ore continuamente pela sua família e peça perdão por ela. É continuamente, não é quando você lembra, é constantemente. Especifique, amados, uma oração. É um conselho, somente para os seus, somente para o seu lar, somente para a tua casa, fora do seu devocional, fora, do que você ora já pela igreja, pelos amigos, pela família. Separe um momento somente para a família. Separe um momento para orar pela tua casa, pela tua finança, pelos teus bens, pelos seus filhos, pela sua esposa, por tudo, amados. Para os seus pais, se você ainda os tem. Separe um momento. Isso é muito importante. E você vai ver, não sei se você já faz isso, mas se você não faz, você vai perceber uma mudança no seu lar. Amém?
Ensina e orienta no caminho do Senhor, em Provérbios 22, 6, que fala: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Ensina. Mas, pai, a palavra do Senhor fala sobre isso. Mas a palavra do Senhor fala sobre isso. Se ele vai obedecer, não sei. Mas o seu dever é ensinar. O seu dever é orientar. O meu dever é ensinar, o meu dever é orientar. Isso serve para os pais e serve para todos nós. Nós temos a missão de ensinar e orientar. Principalmente você, pai. É algo que está sobre a tua vida. Ensina, orienta. Pode ser que ele não te ouça, que ela não te ouça, mas você cumpriu com a tua obrigação de orientá-los diante da palavra do Senhor. E eu tenho certeza, amados, que eles vão se lembrar no seu dia devido, no dia em que eles pensarem em cometer algo de errado, eles vão lembrar da palavra que saiu da tua boca. Porque a palavra nos fala sobre isso, que ainda quando envelhecer, não vai se desviar. Não vai se desviar, vai ser lembrado. Vai ser lembrado daquilo que foi colocado diante deles. Amém? Prover e cuidar da família. 1 Timóteo 5,8. Abre para mim, Mari, por favor. Essa eu quero. Eu acho esse versículo, essa passagem, uma passagem muito forte. Tanto porque, amados, nós vemos muitos pais omissos. Muitos pais, eu estou falando aqui global, tá? Pai e mãe. Omisso em seu lar. Quando ele crescer, ele vê o que ele quer seguir, a forma que ele quer seguir, a maneira que ele quer seguir. Deixa isso por decisão dele. Eu não vou opinar. Se ele quer, deixa ele fazer. A palavra diz assim: mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. É forte, né? O cuidado é levá-los na presença do Senhor, é ensinar, é instruir, é mostrar para eles como temer ao Senhor, é mostrar o certo, o caminho do Senhor. O cuidado é geral, também financeiro. Tudo isso vem para você, papai. Tudo isso é acima do provedor da casa. Esse versículo, ele entra para nós, mãe, também. Mas principalmente para você, pai. Principalmente para você, pai. Porque não adianta você estar aqui na igreja, não adianta você vir servir ao Senhor, pregar a palavra, louvar, estar aqui todo domingo, se a tua casa está desestruturada, se a tua casa está bagunçada, se você não tem cuidado da tua casa, não adianta. É pior do que o infiel. Essa é a palavra do Senhor. Então, cuide da sua esposa, cuide dos seus filhos. Se atenta a eles. Eles são
o tesouro que o Senhor colocou na sua vida. Eles são tesouros que o Senhor colocou na vida de vocês. Cuide da sua família. Não é fácil a missão. Eu falo que a missão do homem é difícil porque ela é difícil. Mas é algo maravilhoso porque é comparado a Cristo. É comparado ao amor sacrificial de Cristo. O teu amor pela tua casa, pelos seus, é o amor sacrificial. O amor do marido é sacrificial pela esposa e pelos filhos. Amém? Estão entendendo? Glória a Deus. Evitar desanimar os filhos. Colossenses 3:21 que fala: vós, pais, não irritei os vossos filhos, para que não percam o ânimo. Essa é uma função difícil, ainda mais com os jovens de hoje em dia, Misericórdia. Qualquer coisa irrita esses jovens. Os pais estão assim, como não fazer isso? Mas, precisa aprender a lidar. E lidar dentro da palavra do Senhor, dentro do ensinamento do Senhor, Você não tem que fazer, você tem que... você ensinou, você instruiu, amém. Você não pode obrigá-lo, mas você pode instruí-lo. Você pode conversar com amor. Viu que está ficando irado? Dá aquela calma, depois conversa de novo, Dá vontade de dar um peteleco. Na minha época, amados, era assim, tá rolando para tudo quanto é lado. Eu brinco, eu falo assim, hoje não pode nada, Gente, eu apanhei de cinta, eu apanhei de varinha. A minha mãe falava que era mãe da casa. Tinha cinta, tinha varinha, tinha pedaço de pau. Dependendo do que a gente aprontava, a surra era diferente. Tinha um para cada surra. Tinha vassoura. E se contava 1, 2, 3, Tinha cascudo? O croque na cabeça? O croque na cabeça era algo mais tranquilo, não era? O croque na cabeça eu acho que era algo mais suave. Vai, você está errando. Mas, gente, eu tinha cada coisa, chinelo voador. Hoje, se eu for mirar minha filha, eu acerto outro lugar. Eu não fiz o curso. Minha sogra, ela não está aqui. Eu falo, minha sogra fez um curso. Se você falar, mira ali, ela mira e aponta e consegue, gente. A gente não conseguia fugir. Quem conseguia fugir do chinelo voador? A Vanessa conseguia? Vou fazer um teste com a Vanilda para ver. Gente, você estava a 1 quilômetro ali, ela fazia assim, pum! O chinelo pegava em você. Às vezes nem olhava, Cássia? Às vezes assim, você estava ali, você estava apanhando. Hoje não pode. Mas a palavra do Senhor fala em corrigir o filho com vara, Não é eu que estou falando, gente, é a palavra. Mas precisamos corrigir, precisamos orientar e não provocar ira. É que hoje uma palavra já provoca ira, Tá difícil. Eu falo que a geração de hoje é uma geração muito Nutella, junto com Coca-Cola, com mimimi. Tá difícil. Mas na nossa época era diferente. Mas a gente precisa se adequando, Eu lembro que a Letícia, eu acho que a última vez que ela apanhou, ela devia ter seus 6, 7 anos. Foi a última vez que ela me desafiou, eu já estava muito irritada. Se eu pegasse ela, eu ia quebrar ela inteira. Eu estava muito irritada. E ela gritou quem? O pai. O pai já estava irritado.
O pai deixou uma tatuagem escrito Havaiano. Última vez que ela apanhou. Nunca mais. Se eu levanto a voz, ela se abaixa. Porque ela fala, se eu mirar, eu não vou bater, porque eu quebro. Eu chamo o pai. Graças a Deus, não precisei mais. Mas apanhou também, tá? O Senhor fala para corrigir o filho com vara. A gente corrigia com a Havaiana. Às vezes era com a mão usada. Não usamos a vara. Mas temos que orientar, sem trazer ira, né? Sem trazer algo que o filho venha contra nós. Que surge uma briga, uma discussão à toa. Mas nós precisamos orientar os nossos filhos. Pai, oriente os seus filhos, não provocando a eles ira, mas de uma forma que eles consigam entender e compreender aquilo que você quer passar para eles. Amém? Sei que está difícil, mas cada um com a sua luta aí. Palavra do Senhor. Amém? Instruir continuamente na palavra de Deus, que está em Deuteronômio 6 e 7, que fala: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará aos teus filhos, e delas falará, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Que a palavra do Senhor seja constante em tua boca, em orientação ao seu filho. Não fale orientação de si próprio. É lógico, você usar às vezes a sua vida como exemplo é bom, tá? Mas tente instruir o seu filho dentro da palavra, né? Que nem aqui fala, né? E ensinará os teus filhos e dela falará, assentado em casa, andando, caminhando, a todo momento, traga uma palavra do Senhor aos seus filhos. Porque a palavra que sai da tua boca é profética para os seus filhos. A palavra que sai da nossa boca é palavras proféticas. Então, abençoe seus filhos com a palavra de Deus. Não chame eles, né, de palavras ruins. Não fala que ele vai ser um nada. Se você continuar assim, você vai ser um Zé Ninguém. Se você não sei o que, não sei o que lá, e falar palavras ruins, porque aquilo que você está falando, seja ela na brincadeira ou não, você está profetizando sobre a vida dos seus filhos. Então tomem cuidado e chame eles. Bichinho de Jacó. Né? Usa uns nomes, né, bíblicos, às vezes, né? Meu santo! Mas vai ali, vai usando, né? Da palavra do Senhor. Né? Quando ele estiver com aquela dificuldade, Senhor, traga sabedoria, papai. Dê da sua sabedoria. Né? Você pediu para lavar uma louça, Senhor, traz ânimo sobre essa pessoa. Fortalece, leve para lavar louça. Né? Eu estou brincando aqui, mas amados, né? Não palavras que vai trazer maldição aos seus filhos, mas palavras que vai trazer, que vai edificar eles, né? E da nossa boca fala, né, do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da palavra do Senhor, é da palavra do Senhor que eles vão ouvir. Amém? Glória a Deus. Estamos acabando já, tá? Criar os filhos na disciplina e na admoestação de Deus, sem provocá-los ira, né? Novamente, Efésios 6:4 que fala: e vós, pais, não provoqueis a ira dos seus filhos, mas criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Criar na base cristã, na base bíblica, né? Sem estar trazendo ira, mas falar, mas a palavra é verdadeira, a palavra do Senhor, ela é fato, ela é real, e a palavra do Senhor diz a respeito de você sobre isso, isso, isso.
né? Orientá-los na palavra do Senhor. Ser exemplo de justiça para o filho. Provérbios 20, verso 7, que fala: o justo anda na sinceridade, bem-aventurado serão os seus filhos depois dele. Se você anda na sinceridade, se você anda no caráter voltado a Cristo, um caráter cristão, né? Bem-aventurados serão seus filhos. Porque vocês são exemplo, vocês são espelhos. Amém? Lidera a família no serviço ao Senhor. Josué 24:15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvas, se a deuses que serviram seus pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa servimos ao Senhor. Esse versículo ele é forte porque assim, ele fala: a quem você está servindo? A quem você serve? O mundo? As coisas do mundo? O que você tem trazido para dentro da tua casa? Os costumes do mundo? Os costumes seculares? O que você tem levado para dentro do seu lar? Porque tudo isso você precisa ter uma escolha. Porque é a sua escolha que vai definir a escolha dos seus filhos. Na maioria das vezes, amados. Então, escolha servir a Deus. Eu creio que vocês já escolheram servir a Deus. Instrui a tua casa debaixo de um lar cristão. E declare constantemente: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor. Nós não servimos ao mundo. Nós não servimos circunstâncias. Nós não servimos situações que o mundo nos traz. Mas nós servimos ao Senhor. Nossa confiança está no Deus, o Deus da nossa salvação. Que isso seja declarado constantemente sobre a tua vida, sobre a tua casa. Disciplinar com amor, visando o crescimento espiritual, que fala em Hebreus 12, 7. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filho, porque que filho há quem o pai não corrige? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aquele, na verdade, por um pouco tempo, nos corrigiu como bem lhe parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Então, amados, se nós, como filhos do Pai Celestial, não formos obedientes ao Senhor, não estivermos embaixo da obediência do nosso Deus, como queremos que nosso filho esteja embaixo da nossa obediência? Nós precisamos ser exemplo, né? E tem outros versículos, eu não pus para não se alongar, que falam muito sobre respeitarmos autoridades, primeiro, do Senhor, segundo, nossos pais, e depois autoridades que estão sobre nossas vidas, pastor, patrão, supervisores, enfim,
São autoridades que são colocadas sobre as nossas vidas. Nós temos que respeitar e nós temos que orar. E se nós desrespeitamos a autoridade, nós ensinamos os nossos filhos a desrespeitar autoridades. Se eu chego e falo assim, olha, para minha filha, o pastor falou isso para você? Não, o pastor não sabe de nada, não, ele não sabe nem o que ele estava falando. Ele conhece só as coisas de Deus, ele não sabe dessas coisas não. Já desrespeitei, já tirei uma autoridade. Se eu chego e falo para o meu filho, olha, meu patrão não dá não. Ele não sabe de nada, ele não sei o que lá, não sei nem o que ele está fazendo lá no cargo, eu não vou obedecer às ordens dele não sei o que. Eu estou ensinando meu filho futuramente a fazer a mesma coisa que eu estou fazendo. Literalmente. Temos que aprender a lidar com a situação e orar. Estou passando com dificuldade, estou passando com desentendimento. Eu preciso orar. Eu preciso compreender o que o Senhor, qual é o propósito do Senhor. Nós precisamos aprender a lidar com cada situação. Se não está feliz sobre aquela autoridade, seja patrão, pastor, seja o que for, precisamos pedir orientação para o Senhor para poder até mesmo sair embaixo dessa autoridade. Nós precisamos aprender, amados, seguir a autoridade. E a primeira delas está no nosso Deus. Em respeitar o nosso Deus. Em respeitar aquilo que Ele pede para nós. Em fazer a vontade do Pai. Porque o versículo 11 fala assim, e na verdade toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. E é verdade. Nós estamos em um pensamento e quando vem a correção, ela parece que chega, parece aquela água fria naquela brasa que está sobre nós. Isso nos traz tristeza. Por quê? Porque não está seguindo o mesmo caminho que a gente queria seguir. Não está sobre, a nossa vontade. Mas a palavra do Senhor que fala que depois produz fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Às vezes estamos em conflito, não estamos entendendo, mas depois vem o ensinamento do Senhor a respeito daquilo. Então nós precisamos aprender, amados. Se estamos com problema com a autoridade, às vezes o problema não está na autoridade, o problema está em nós. Como estamos com Deus? A primeira pergunta que nós temos que fazer é, como eu estou com Deus? Porque a primeira parte que nós precisamos fazer a respeito de autoridade é se estamos obedecendo aos propósitos do Senhor sobre as nossas vidas. Depois, como estamos em obediência aos nossos pastores? Nós precisamos entender para ver a estrutura de autoridade que está sobre as nossas vidas. E tudo isso é fruto que nós passamos para os nossos filhos. Então nós precisamos ficar atentos sobre isso. Nós precisamos ficar atentos sobre a autoridade. Amém? Todo mundo ficou em silêncio? Não sei por quê. Amém, glória a Deus. Criar os nossos... aqui eu já fui. E ter o coração voltado aos filhos, promovendo conciliação e amor, Como diz em Malaquias 4:6, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra como maldição. Então, o coração voltado aos filhos, promovendo sempre reconciliação. Teve uma desavença, teve algo, não é deixa para lá. Vão conversar, vão se entender, não tem esse, logo vai esquecer, logo está tudo bem. Não, vão se conversar, vão se entender, para que vocês possam, ter essa reconciliação, esse perdão e seguindo. Por quê? Essas desavenças, amado, que a gente costuma deixar
vou deixar para depois, logo vai ser esquecido, isso fica marcado principalmente no filho. E nós precisamos ir conversar, nos reconciliar, nos entender, para que não vai afastando os filhos de nós. Tá? Tudo isso é ensinamento do Senhor para nós. Tudo isso é ensinamento, né, que o Senhor tem para nós essa noite. Né? Tem mães aqui que criou seus filhos sem os pais. Isso serve para você também. É um peso maior, é um peso maior. É uma responsabilidade maior, é uma responsabilidade maior. Mas está sobre a tua vida também. Né? Assim como tem pais que estão criando seus filhos, né, sozinhos. Nós precisamos aprender sobre isso e ser constante no Senhor. E eu queria deixar algo que o Senhor colocou no meu coração. Pai, você é como um teto em uma casa. Né? O teto, ele traz o quê? Um conforto. O teto, ele traz segurança. O teto, ele traz refrigério, não é verdade? Porque se você pegar uma casa só com as paredes, sem o teto, se chover, molha tudo dentro, né? Se esfriar, o frio entra. Não é isso? Uma casa sem o teto estraga toda a mobília da casa. Não traz segurança nenhuma. Se tiver um salão sem divisórias, mas tiver um teto, ali tem segurança, ali tem abrigo, ali tem conforto, não é verdade? Então, Pai, eu assemelho, o Senhor começou a falar comigo à tarde, eu estava deitado, e eu vim até escrever aqui, não estava. Eu falei, não, eu vou escrever porque eu ando com esquecimento terrível. Falei, não, eu vou escrever para lembrar. Vocês são como um teto na casa. Assim como eu falei no começo, por mais que os filhos procurem, né, as mães o tempo todo, querem estar com as mães, né, conversando com as mães, os filhos estão te observando. E eles sabem que vocês estão ali. E o fato de saber que vocês estão ali, eles estão seguros. Eles sabem que ali há segurança, porque existe vocês ali com eles. Existe abrigo. Eles sabem que vocês são abrigo. Existe providência, porque eles sabem que vocês são providência. Então eu comparo vocês como um teto de uma casa, onde traz o conforto à esposa e aos filhos, onde traz segurança à esposa e aos filhos, onde traz confiança, aonde traz refrigério, aonde traz fortaleza. Vem de vocês, vem de vocês. Vocês são importantes no lar de vocês. Vocês são importantes para a esposa de vocês. Vocês são importantes para o filho de vocês. Vocês têm uma importância enorme para a próxima geração. Amém? Assim como eu falei, o Senhor se compara a vocês como Cristo. É um amor sacrificial, o amor de Pai. Nem sempre é um amor reconhecido. Nem sempre é um amor, né, que é expressado. Às vezes o Pai serve, né, para uma coisinha ou para outra, mas vocês são ali admirados. Eles sabem que tem vocês por perto. E tem aqueles, né, nós temos pessoas que não foi criado pelos pais, mas tem alguém que tem como exemplo de pai. Né, a Lua hoje postou sobre o vô, né, não foi criado pelo pai, mas tem um avô. Sabe que tem uma estrutura ali, né? Sabe que tem alguém que pode contar ali. E isso que reflete o Pai. A estrutura da casa. A cobertura da casa. O refrigério da casa. Amém? Recebam essa palavra no coração de vocês. Né? No coração de todos nós. Eu creio que essa palavra falou com todos nós. É uma palavra muito abençoada. Né? Que Deus abençoe você, papai. Né, que Deus derrame sabedoria, né, força para vocês seguirem cada vez mais em frente, levando a tua casa,
estruturando a tua família na rocha. Amém? Que Deus abençoe.